Marido expulsa a esposa. 5 anos depois, ela volta de Ferrari com trigêmeos idênticos a ele. Aquela noite em Belo Horizonte parecia perfeita. Isadora Figueiredo ajeitava a mesa, sorria sozinha enquanto colava as letras douradas do Parabéns, amor. E mal sabia que o relógio não marcava apenas o tempo, mas o início de um terremoto emocional. No celular, Ian, seu cunhado e único cúmplice da surpresa, enviava mensagens frenéticas sobre os balões e a iluminação. Está tudo pronto para hoje à noite e ele não desconfia de nada, dizia o último texto recebido. Mal sabia ela que aquela frase, lida fora de contexto, se tornaria o estopim de uma crise. Aproveite e se inscreva no canal para receber mais histórias emocionantes como essa, deixe seu like e comente de onde está vendo esse vídeo. Caio Rezende entrou na sala com os olhos semicerrados e o senho franzido. Viu a tela acesa, a mensagem aberta, e num segundo, todo o amor deu lugar ao ciúme bruto. "Quem é esse cara? O que você está escondendo de mim?" Perguntou com a voz trêmula, quase um grito. Isadora congelou. Tentou explicar, mas ele já havia feito sua escolha. "Você me traiu. Sai da minha casa agora." Com lágrimas escorrendo e a voz embargada, Isadora implorava. "Caio, é seu irmão. A festa era para você." Mas ele não quis escutar. O amor que construíram por 8 anos se desfez em um impulso cego sob os olhos frios de Dona Olívia, a sogra. "Se ela não tem nada a esconder, por que essas mensagens?" Alfinetou como quem saboreia o veneno que espalha. E foi ali, entre olhares acusadores e móveis por embalar, que Isadora deixou tudo para trás, exceto a verdade que crescia dentro dela. Ela não gritou, não bateu porta, apenas abaixou os olhos, pegou uma mala e saiu com o coração estilhaçado. A dor se somava ao medo do que viria, pois em seu ventre não batia apenas um coração, mas 3. O que deveria ser o início de uma história incrível de família transformou-se num suspense angustiante. "Você vai se arrepender, Caio", murmurou para si mesma enquanto atravessava o portão com a dignidade que restava. A cidade que os uniu agora parecia sufocá-la. Na calçada, os olhos de Isadora encontraram a noite estrelada. E mesmo ali, algo dentro dela se recusava a ser quebrado. O mistério daquela história emocionante não estava só na traição mal interpretada, mas no que viria depois, o destino que já começava a se reescrever. Com o celular trêmulo nas mãos, ela ligou para Lara, sua melhor amiga, que a atendeu na primeira tentativa. "Lara, eu não tenho para onde ir", disse com a voz embargada de emoção. E naquele instante, o exílio começou. Enquanto Caio fumava no terraço, convencido de que havia se livrado de uma infidelidade, Dona Olívia preparava calmamente um chá. "Você fez o certo, mulheres assim não merecem sua confiança." No fundo, ela sorria, como quem sabia que suas palavras tinham poder. Mas o que ela não sabia era que, ao plantar a discórdia, destruía a única chance do filho ser feliz de verdade. E o universo, que tem seu próprio senso de justiça, já preparava uma surpresa. No silêncio do apartamento agora vazio, restaram apenas as lembranças. As fotos no porta-retratos pareciam zombar de Caio, que andava de um lado para o outro, remoendo cada detalhe. Algo dentro dele dizia que havia exagerado, mas o orgulho falava mais alto. "Ela devia ter sido mais clara, devia ter me contado", tentava justificar. O suspense daquela decisão ainda ecoaria por anos. E enquanto isso, Isadora já cruzava a BR-381 rumo ao inesperado. Na estrada, as luzes do carro refletiam no vidro molhado pelas lágrimas que insistiam em cair. Isadora pensava nos detalhes da festa, nos doces que encomendou, no presente escondido atrás do armário. Era tudo tão irônico que doía. A história incrível que tentava escrever com tanto carinho havia sido rasgada sem sequer ser lida. E no banco de trás repousava a mala onde guardava não só roupas, mas os primeiros ultrassons dos trigêmeos que Caio nem imaginava existir. Quando Lara abriu a porta do apartamento em Campinas, nem precisou perguntar nada. Abraçou a amiga com força e disse: "Você está segura agora, aqui é sua casa." Isadora finalmente desabou. Entre soluços, revelou o segredo que nem ela ainda sabia como lidar. "Eu tô grávida de 3."
O silêncio que seguiu foi carregado de emoção e surpresa. Mas aquele seria apenas o começo de uma nova jornada, uma que ela jamais teria imaginado viver. E enquanto isso, a madrugada seguia firme em Belo Horizonte. Caio, sozinho, olhava para o teto sem conseguir dormir. Ainda acreditava na mentira que criou na sua cabeça. Ainda achava que Isadora havia escolhido outro homem, mas havia muito mais nessa história cativante do que ele poderia entender naquele momento. E em outra cidade, longe de tudo, Isadora prestes a dar um passo que mudaria tudo de novo. O apartamento de Lara tinha cheiro de lavanda e acolhimento. Era pequeno, mas cada canto transbordava cuidado, o que fez Isadora respirar fundo pela primeira vez em horas. Você não devia ter passado por isso sozinha, disse Lara enquanto preparava um chá quente. Sentada no sofá, com os pés inchados e a alma partida, Isadora contou tudo. Cada palavra de Caio, cada olhar de desprezo da sogra. A história era tão absurda que parecia mentira, mas era a verdade mais doída que já havia vivido. Nos dias seguintes, Isadora dormia pouco e chorava muito. Passava horas olhando pela janela, acariciando o ventre, tentando entender o que fazer dali em diante. Lara, prática como sempre, tentava mostrar caminhos. Volta lá, conta sobre a gravidez. Ele tem o direito de saber. Mas Isadora estava irredutível. Se ele não confiou em mim quando mais precisei, não merece essa família que carrego. O medo de ser rejeitada outra vez era maior que qualquer esperança. Ela sabia que criar trigêmeos sozinha seria um desafio gigante, mas também sentia que precisava provar para si mesma que conseguiria. A história emocionante que estava vivendo agora tinha um novo enredo. Recomeçar o longe, com coragem e dignidade. Um dia, ao abrir o e-mail entre um café e outro, um título chamou a atenção. Vaga urgente. Designer de interiores, Curitiba. O coração bateu diferente. Sem pensar duas vezes, ela clicou, respirou fundo e anexou o portfólio. As mãos tremiam, mas os olhos brilhavam. O que era um ato desesperado tornou-se um gesto de fé. Era como se o universo dissesse: a vida ainda tem espaço para o inesperado. 2 dias depois, o telefone tocou. Olá, Isadora. Gostaríamos de contratá-la. Era a primeira surpresa boa depois de tanto sofrimento. O salário não era o maior do mundo, mas dava para o básico. O cargo exigia dedicação, criatividade e nervos firmes. Tudo o que ela tinha. Embarcou para Curitiba com 2 malas, os exames dos bebês e uma força que nem sabia que tinha. Ao chegar, sentiu frio na pele e uma nova energia no ar. Estava longe de tudo que a machucou, mas perto de si mesma pela primeira vez em muito tempo. A cidade parecia entender seus silêncios. As manhãs geladas com cheiro de pão quente, as ruas arborizadas e o jeito discreto das pessoas combinavam com sua nova fase. O apartamento alugado era simples, mas tinha janelas grandes que deixavam o sol entrar. Isadora pendurou os ultrassons na parede como se fossem quadros de esperança. E ali, dia após dia, costurava sua nova vida com mãos firmes e coração pulsando emoção. Na empresa, o ambiente era competitivo, mas respeitoso. Márcio Ventura, o chefe de semblante duro e olhar atento, logo percebeu algo diferente nela. "Você está grávida, não está?" perguntou num dia qualquer. Ela confirmou com um aceno. Ele não sorriu, mas respondeu com algo inesperado. "Se precisar de horário flexível, me avise." Aquilo, vindo de um homem como ele, foi uma surpresa que acendeu mais um fio de fé. Entre pranchetas e consultas de obstetra, Isadora descobriu uma força criativa que não usava há tempos. Cada projeto aprovado era um sinal de que ela não havia sido destruída, só empurrada para ser o verdadeiro caminho. E mesmo com os enjoos, o cansaço e as noites mal dormidas, ela sorria. A história cativante que começava a construir agora vinha carregada de pequenas vitórias. Vitória por estar ali. Vitória por não ter desistido. Lara ligava todo dia. Perguntava dos bebês e falava de Caio com menos frequência. "Ele te procura." Não. E por mais que doesse, Isadora mantinha a decisão. O orgulho doía, mas a decepção era maior. Ela precisava seguir.
E, embora não dissesse em voz alta, às vezes imaginava o dia em que ele veria os filhos pela primeira vez. A barriga já crescia, e com ela, a coragem. E enquanto muitos viam apenas uma mulher sozinha, Isadora sabia que carregava 3 vidas que transformariam tudo. Numa manhã de neblina, pegou um lápis e desenhou 3 camisetas infantis com frases doces: Tomás, Benício e Rafael. Ainda não sabia, mas aquele rabisco seria a semente de algo muito maior. Os meses passavam e Isadora já não se via como uma mulher rejeitada, mas sim como alguém que, mesmo fraturada, seguiu em frente. As consultas se intensificavam e, em uma delas, a médica hesitou. Você já fez uma ultrassonografia detalhada, Isadora? A expressão da doutora foi mais clara que qualquer palavra. Minutos depois, com a imagem na tela e o coração acelerado, veio o anúncio que mudaria tudo. São 3 trigêmeos. Isadora ficou paralisada, entre o riso nervoso e o choro assustado. Você está brincando comigo, doutora? Mas a médica balançou a cabeça e sorriu. Era oficial. Ela seria mãe de 3. O pânico veio de mãos dadas com a emoção, porque tudo parecia muito grande demais. Mas havia algo dentro dela que dizia: você não chegou até aqui por acaso. Na empresa, o ritmo desacelerou. Márcio, surpreendentemente, deu total liberdade para que ela trabalhasse remotamente. Você entrega mais do que muita gente que está aqui todo dia, disse. Esse reconhecimento, vindo de um homem como ele, foi alívio, que acendeu mais um fio de fé. Entre pranchetas e consultas de obstetra, Isadora descobriu uma força criativa que não usava há tempos. Cada projeto aprovado era um sinal de que ela não havia sido destruída, só empurrada para seu verdadeiro caminho. E mesmo com os enjoos, o cansaço e as noites mal dormidas, ela sorria. A história cativante que começava a construir agora vinha carregada de pequenas vitórias. Vitória por estar ali. Vitória por não ter desistido. Lara ligava todo dia, perguntava dos bebês e falava de Caio com menos frequência. Ele te procura? Perguntava. Não. E por mais que doesse, Isadora mantinha a decisão. O orgulho doía, mas a decepção era maior. Ela precisava seguir. E embora não dissesse em voz alta, às vezes imaginava o dia em que ele veria os filhos pela primeira vez. A barriga já crescia, e com ela a coragem. E enquanto muitos viam apenas uma mulher sozinha, Isadora sabia que carregava 3 vidas que transformariam tudo. Em uma manhã de neblina, pegou um lápis e desenhou 3 camisetas infantis com frases doces. Tomás, Benício e Rafael. Escreveu no canto da folha. Ainda não sabia, mas aquele rabisco seria a semente de algo muito maior. Os meses passavam e Isadora já não se via como uma mulher rejeitada, mas como alguém que, mesmo fraturada, seguiu em frente. As consultas se intensificavam e em uma delas a médica hesitou. Você já fez uma ultrassonografia detalhada, Isadora? A expressão da doutora foi mais clara que qualquer palavra. Minutos depois, com a imagem na tela e o coração acelerado, veio o anúncio que mudaria tudo. São 3 trigêmeos. Isadora ficou paralisada entre o riso nervoso e o choro assustado. Você está brincando comigo, doutora. Mas a médica balançou a cabeça e sorriu. Era oficial. Ela seria mãe de 3. O pânico veio de mãos dadas com a emoção, porque tudo parecia grande demais. Mas havia algo dentro dela que dizia: você não chegou até aqui por acaso. No trabalho, o ritmo desacelerou. Márcio, surpreendentemente, deu total liberdade para que ela trabalhasse remotamente. Você entrega mais que muita gente que está aqui todo dia, disse. Esse reconhecimento, vindo de um homem tão rígido, foi um alívio. A história emocionante que Isadora vivia não tinha príncipes encantados, mas tinha personagens que a surpreendiam. Era o começo de uma rede de apoio que ela nem imaginava ter. Durante um evento de design, Isadora apresentou um projeto voltado para ambientes infantis. No meio da plateia, uma mulher elegante de cabelos grisalhos e postura firme a observava atentamente. Após a apresentação, ela se aproximou. Seu trabalho tem alma, disse, estendendo a mão. Era Mariana Galvão, fundadora de uma das maiores redes de brinquedos educativos do país. A conexão entre elas foi imediata. Mariana se encantou com o talento e a história de Isadora. Após alguns cafés e encontros, surgiu uma proposta ousada. E se criássemos uma marca de roupas infantis com propósito?
A ideia parecia absurda para uma mulher prestes a dar à luz, mas também era a chance de transformar dor em criação. Quero que outras mães saibam que é possível recomeçar, disse Isadora. E assim nasceu a Três Gigantes, uma homenagem aos filhos que ela ainda não segurava nos braços. O nascimento dos bebês foi uma mistura de caos e milagre. Tomás veio primeiro, com os olhos bem abertos. Benício e Rafael chegaram logo em seguida, saudáveis e famintos. Isadora chorava e ria ao mesmo tempo, sentindo um amor tão intenso que parecia desconhecido. Eles têm o nariz do pai, murmurou. E por mais que doesse lembrar, ela já não era aquela mulher quebrada, era mãe de 3 gigantes. Com a ajuda de Mariana, a marca ganhou forma. As primeiras peças foram feitas por costureiras locais, com tecidos confortáveis e frases emocionantes estampadas. Coração triplo, amor gigante, dizia uma das camisetas. O Instagram da marca explodiu. Mães do Brasil inteiro se identificavam com a história cativante por trás daquelas roupas. E Isadora, entre mamadeiras de planilhas, via sua vida florescer. Mesmo exausta, ela se sentia realizada. Cada encomenda era como um lembrete de que havia escolhido o caminho certo. Mariana se tornou uma figura materna, alguém que a aconselhava sem julgar, que ouvia sem interromper. Você não tem ideia do quanto inspira outras mulheres, dizia. E a verdade era essa. Isadora, sem pretensão, criava muito mais que moda. Criava esperança. Às vezes, à noite, ela olhava os 3 dormindo e pensava no pai, que eles não conheciam. Será que ele também sente falta? Não sabia responder, mas o suspense daquela dúvida não a impedia de seguir. Pelo contrário, servia como combustível para construir um futuro digno deles. E cada risada daqueles meninos, mesmo sem saber, curava uma ferida antiga. O sucesso da Três Gigantes chamava a atenção. As primeiras reuniões com investidores, os convites para entrevistas, as lojas pop-up em feiras, tudo parecia caminhar rápido demais. Mas Isadora mantinha os pés no chão. Sabia que o mais precioso ela já tinha? E mesmo sem saber, algo se aproximava. Algo que traria o passado de volta, não com mágoa, mas com um pedido que não poderia ser ignorado. Do apartamento alugado às vitrines das capitais, a Três Gigantes virou um fenômeno nacional. Em menos de 2 anos, estava presente em São Paulo, Porto Alegre, Recife, Brasília e Salvador. Mariana cuidava da expansão, enquanto Isadora mantinha a alma da marca viva. Cada coleção era inspirada nas fases dos trigêmeos, desde os primeiros passos até o desmame. A história emocionante por trás das peças cativava não só mães, mas todo o mercado. Isadora aparecia em capas de revista, palestrava em eventos e se tornava referência de superação. Mas sua essência seguia a mesma. A mulher que, mesmo ferida, escolheu construir em vez de vingar. A cada campanha, ela lembrava de onde veio. Nunca se esqueça que sua força veio do seu pior dia, dizia a equipe. E o mais incrível era ver seus filhos crescendo no meio de tanto amor e admiração. Enquanto isso, a realidade de Caio era o avesso. A sua construtora, antes símbolo de status, agora era um prédio abandonado com dívidas na justiça. A falência bateu a porta sem cerimônia. Sem Isadora, sem projetos, sem apoio, ele afundava. Morava agora num pequeno apartamento em Santa Teresa, longe da ostentação de antes. Passava os dias olhando papéis velhos, tentando entender onde perdeu tudo. Um dia, ao vasculhar documentos antigos, encontrou uma carta amarelada com a assinatura do detetive que contratou no passado. Aquilo reacendeu algo em seu peito. Ao reler o conteúdo, notou frases estranhas. Ela foi vista em Lisboa com um homem. Mas Isadora nunca teve passaporte. Sentiu um arrepio. Decidiu confrontar a única pessoa que poderia saber a verdade. Sua mãe, Dona Olívia. Agora viúva e solitária, tentava manter a pose, mas não esperava o filho batendo a porta com olhos fervendo. "Você mentiu para mim!" gritou ele, segurando o envelope com força. Ela hesitou. Era para o seu bem, mas era tarde. Caio entendeu que fora manipulado, enganado e impedido de viver ao lado dos próprios filhos.
Você me roubou mais do que dinheiro. Roubou minha família. Atordoado, ele saiu de lá cambaleando, tentando entender como pôde ser tão cego. Lembrou do dia em que expulsou Isadora, do olhar dela, da mala, do silêncio pesado que ficou. A culpa o consumia como ácido. Pegou uma garrafa de uísque, mas dessa vez não bebeu. Ligou para Ian, o irmão, com voz trêmula. Preciso saber onde ela está. Preciso ver meus filhos. Ian, que sempre soube da verdade, hesitou por alguns segundos. Ela está em Curitiba. A empresa dela é um sucesso. Caio engoliu seco. A ideia de reencontrar Isadora depois de tanto tempo, depois de tudo, o deixava em pedaços. Ela está bem? Mais do que nunca, respondeu o irmão. O suspense de uma possível reconciliação agora dividia espaço com o medo do reencontro. No outro lado do país, Isadora estava em uma sessão de fotos com os meninos quando Mariana chegou com uma proposta ousada: abrir uma loja conceito em Nova York. Era o ápice, mas antes que pudesse comemorar, recebeu uma ligação. Era Ian. Isadora, o Caio quer falar com você. Ele descobriu tudo. O mundo parou por um segundo. Ela ficou em silêncio. Depois, sussurrou. Agora não é sobre mim. É sobre os nossos filhos. Naquela noite, sozinha, sentada na cama, Isadora abriu o álbum dos primeiros anos dos trigêmeos. Fotos de aniversário, primeiros dentes, primeiros passos. Nenhuma com o pai. Eles merecem saber quem ele é, mesmo que ele não mereça saber quem eles são, pensou. E sabia que o próximo passo não seria fácil, mas era inevitável. Porque o coração de uma mãe, mesmo ferido, ainda sabia onde pulsava a verdade. No dia seguinte, com os olhos firmes e a decisão tomada, ela pegou o telefone. Respirou fundo e ligou novamente para Ian. Preciso que me consiga o número do Caio. Mas antes, tem algo que você precisa saber. Tomás está doente. E com isso, a incrível história de reconciliação e emoção tomaria um rumo ainda mais inesperado. Naquela manhã cinzenta, Tomás parecia mais quieto que o normal. Isadora achou que fosse apenas cansaço, talvez alguma virose infantil, mas algo no jeito dele a incomodava. Ao tentar tomar café, o menino desmaiou, com a cabeça pendendo de lado. O pânico tomou conta da casa. Mariana, leve os meninos. Vou direto para o hospital com ele, gritou enquanto enrolava Tomás num cobertor. O que parecia um susto, logo se tornaria uma corrida contra o tempo. No Hospital Pequeno Príncipe, as horas se arrastaram como séculos. Isadora apertava o crucifixo que carregava no bolso, tremendo por dentro. Quando o médico entrou, o semblante era sério. Seu filho tem anemia falciforme. O quadro é delicado. A notícia caiu como um soco. Entre tantos sentimentos, só uma palavra ecoava: cura. E ela sabia que isso não viria com orações, mas com compatibilidade genética. A primeira tentativa foi testar os irmãos. Benício e Rafael foram corajosos, como dois pequenos guerreiros. Mas o resultado foi devastador. Nenhum dos dois era compatível. Precisamos do pai biológico, disse o médico com firmeza. Isadora sentiu o chão sumir. Era como se tudo estivesse se encaixando de forma cruel. A história cativante da superação agora ganhava contornos de urgência e redenção. Sozinha no corredor, ela respirou fundo e pegou o celular. Discar o número de Ian foi mais difícil que qualquer reunião com o investidor ou parto prematuro. Ian, preciso falar com o seu irmão. É sobre os nossos filhos. Do outro lado da linha, o silêncio foi longo. Você vai contar tudo? Não tenho escolha. É sobre a vida do Tomás. E foi nesse instante que o destino voltou a girar.
2 dias depois, a resposta veio por mensagem. Ele topa fazer o exame, mas quer ver os meninos. Ela leu e releu aquelas palavras. A emoção era tanta que precisou sentar. Mariana apareceu na sala e leu o que estava na tela. Sem pensar 2 vezes, pegou as chaves da Ferrari vermelha que usava pouco. Você vai voltar em grande estilo. Não por vaidade, mas porque ele precisa ver quem você se tornou. No dia seguinte, o som do motor da Ferrari ecoava pelas ruas de Curitiba como se anunciasse algo épico. Os trigêmeos, sentados no banco de trás com roupas idênticas, riam sem entender direito. Vamos conhecer alguém importante hoje? Perguntou Rafael. Isadora apenas sorriu com os olhos mareados. Estava prestes a cruzar o país para revisitar uma história que ainda ardia, e dentro dela carregava uma missão muito maior do que mágoas. No caminho para o aeroporto, Isadora passava os dedos pelas alianças guardadas na bolsa. Nunca jogou fora. Nunca teve coragem. A história emocionante que viveu com Caio ainda estava presa a cada canto da memória. Mas agora era diferente. Ela voltava não como esposa ferida, mas como mulher renascida e mãe de 3. E no fundo, sabia que o que Caio veria mudaria tudo. Mariana a abraçou antes do embarque. Não tenha medo, a verdade te trouxe até aqui. As palavras eram simples, mas ecoavam com força. Os meninos agitavam os pés, empolgadíssimos com o avião. Isadora só pensava no reencontro. Será que ele mudara? Será que reconheceria os filhos? O suspense tomava conta de cada batida do coração. Mas já era tarde demais para recuar. Enquanto o avião ganhava altura, Isadora olhou pela janela e segurou firme a mão de Tomás. O pequeno dormia tranquilo, alheio ao turbilhão que os aguardava. Era tudo por ele. Pela chance de cura, pela possibilidade de reconstruir algo que o tempo tentou destruir. E mesmo sem saber como seriam recebidos, ela estava pronta. Porque às vezes, o amor é a única certeza possível diante do desconhecido. O avião pousou em Belo Horizonte numa manhã ensolarada. O mesmo céu que testemunhou uma separação, agora veria um reencontro. E no porta-malas da Ferrari, ao lado das malas, Isadora carregava o passado. Mas era no banco de trás, com 3 sorrisos inocentes, que o futuro dormia. E à medida que o carro avançava pelas ruas da cidade, a cena que se aproximava prometia mudar o rumo dessa história incrível. O som do motor da Ferrari vermelha ecoava pelas ruas de Belo Horizonte como se anunciasse o capítulo mais esperado de uma história emocionante. Isadora dirigia com firmeza, os olhos fixos na estrada e o coração acelerado. No banco de trás, os trigêmeos observavam a cidade com curiosidade infantil. Tomás, ainda abatido, segurava a mão da mãe com força. E naquele instante, não havia mais espaço para dúvidas. Apenas coragem. Mariana, sempre ousada, preparou tudo com capricho. Você não vai aparecer na porta dele de qualquer jeito. Vai chegar como quem venceu. A frase ainda ecoava nos ouvidos de Isadora enquanto ela estacionava diante do prédio antigo em Santa Teresa. O contraste com o passado luxuoso de Caio era gritante. O homem que um dia teve tudo, agora morava em um apartamento modesto, longe das coberturas e dos holofotes. Vestida com um macacão branco, elegante e sereno, Isadora respirou fundo antes de sair do carro. Os meninos estavam impecáveis, camisa azul clara, cabelo penteado, olhos atentos. "A gente vai ver quem, mamãe?" perguntou Benício. Ela hesitou. Um velho amigo. Sabia que não havia como preparar os filhos para aquele momento, mas havia chegado a hora de mostrar quem realmente eram. O interfone tocou e a voz rouca de Caio atendeu. "Sou eu. Estou aqui com os meninos." Alguns segundos de silêncio. Depois, a porta liberada. A subida de elevador foi silenciosa, mas o clima era de suspense. Cada andar que passava trazia lembranças. O tapete do corredor, o cheiro da madeira, até a maçaneta enferrujada pareciam parte de um cenário de novela que esperava o desfecho. Caio abriu a porta com os olhos vermelhos.
A cena que viu o deixou sem reação. 3 rostos idênticos ao seu estavam ali, olhando curiosos. Meus filhos? Ele murmurou, ajoelhando-se lentamente. Tomás deu um passo à frente. Por que nunca veio nos ver? A pergunta foi um soco. O homem que antes gritava certezas, agora apenas chorava em silêncio. A emoção do reencontro superava qualquer explicação. Isadora não disse nada, apenas observou. Pela primeira vez, era ele quem precisava falar. Caio tocou o rosto dos meninos como se não acreditasse. Eles são perfeitos. E eu fui um idiota. Atrás dele, um vulto apareceu. Dona Olívia. O olhar de espanto não durou muito. O que isso significa? Perguntou gelada. Caio se levantou devagar. Significa que a senhora me impediu de conhecer meus filhos. A tensão no ar era densa. Olívia tentava argumentar, mas Caio foi firme como nunca. Sai da minha casa. Hoje, eu escolho ficar com quem realmente importa. Isadora não esperava aquilo, mas sentiu um alívio silencioso. Pela primeira vez, o homem que a rejeitou estava disposto a romper com tudo que os separou. A história cativante daquela família estava prestes a ganhar um novo tom. Diante da confusão, os meninos se aproximaram da janela e começaram a brincar com o carrinho. Caio os observava com lágrimas nos olhos. Eles são tudo que eu sempre sonhei e perdi. Isadora, ainda cautelosa, se aproximou. Ainda pode recuperar alguma coisa, mas precisa estar disposto a enfrentar a verdade. O clima era delicado, mas havia esperança onde antes só havia ruína. Mariana, que esperava no carro, recebeu uma mensagem de Isadora. Ele viu os meninos, estamos conversando, e entendeu que aquele não era o momento de interferir. O reencontro precisava ser entre eles. E ali, entre pedidos de desculpas e olhares tímidos, começava a se desenhar um novo capítulo. Um que só seria possível por causa da doença de Tomás e a coragem de Isadora. Na saída, os meninos queriam saber se voltariam ali outro dia. Talvez sim, talvez não, respondeu a mãe com os olhos perdidos. Caio os acompanhou até o elevador. Antes das portas se fecharem, olhou para Isadora e disse: "Obrigado por não esconder eles de mim." Ela não respondeu, apenas sorriu de leve, porque ela sabia que o mais difícil estava por vir, e viria em forma de resultados médicos e páginas escritas com lágrimas. No dia seguinte, o reencontro foi marcado no apartamento de Caio mais uma vez. Mas agora havia algo diferente, uma mistura de ansiedade e leveza. Isadora chegou com os trigêmeos, e ao abrir a porta, Caio estava de pé, barbeado, camisa limpa, como se quisesse mostrar que estava tentando. Os meninos correram até a sala e se encantaram com um jogo antigo no chão. "Isso aqui funciona?" perguntou Rafael. "Funciona desde 1998, respondeu Caio, rindo pela primeira vez em anos. Isadora observava a cena com distância emocional, mas não com frieza. Havia ternura no olhar. Tomás foi o mais reservado. Sentou no sofá e ficou calado. Quando Caio se aproximou, ele perguntou sem rodeios: "Por que nunca veio nos ver?" A pergunta doía, mas era justa. Caio engoliu seco. "Porque fui burro, filho. Porque acreditei em mentiras." E naquele momento, Tomás apenas assentiu com a cabeça. A porta bateu novamente, desta vez com força. Dona Olívia, com os olhos arregalados e o rosto sem cor, estava ali. Ao ver as crianças, sentiu o peso da verdade. "Eles são..." Caio interrompeu. "Seus netos, mãe. Aqueles que a senhora me impediu de conhecer." A tensão tomou conta do ambiente. Os meninos se esconderam atrás de Isadora. "Acho melhor a senhora ir embora", completou ele, num tom que nunca usara antes. Olívia tentou se justificar como sempre fazia. "Eu só queria proteger você." Mas não havia mais espaço para manipulações. Caio foi direto. "A senhora destruiu minha vida. E quase destruiu a deles." Pela primeira vez, ele estava do lado certo da história. Isadora observava em silêncio como quem assiste um ciclo se encerrar. E foi ali, naquela sala modesta, que Caio quebrou a corrente que o prendia ao passado. Depois que Olívia saiu, o ambiente pareceu respirar. Os meninos voltaram a brincar e pediram comida. "A gente pode pedir hambúrguer?"
perguntou Benício. Claro que sim, respondeu Caio. Era tudo simples, mas carregado de emoção. Os risos voltavam aos poucos como quem explora um lugar novo. E naquele fim de tarde, o pai que Caio poderia ter sido começava a nascer. Enquanto esperavam um lanche, Isadora entregou a ele um caderno de capa azul. Isso é seu. Ele abriu e viu a primeira página. Diário de uma grávida expulsa de casa. O coração de Caio parou por um segundo. Começou a ler, com os olhos fixos, como se mergulhasse em outro tempo. Cada linha era uma ferida reaberta, e cada palavra uma dose de realidade que ele nunca quis encarar. 10 de setembro. Saí de BH grávida e sozinha. Levo comigo 3 corações batendo. Caio leu em voz alta com as mãos trêmulas. Por que você guardou isso? Perguntou. Porque eu sabia que um dia você ia precisar lembrar do que perdeu, respondeu Isadora. A história emocionante que ele achava ter encerrado estava mais viva do que nunca, e agora tinha testemunhas de carne, osso e olhos iguais aos seus. Ao final da leitura, Caio fechou o caderno com os olhos marejados. Eu fui um covarde. Deixei minha mãe manipular minha vida. Isadora olhou com firmeza. Não fomos só vítimas. Nós deixamos acontecer. Mas talvez ainda tenhamos tempo de fazer o certo. O silêncio que seguiu era carregado de significado. Não era perdão imediato. Era reconhecimento de culpa. E isso já era um começo. Tomás se aproximou devagar e entregou um desenho. Os 3 irmãos de mãos dadas com um homem de camisa azul. Esse é você, papai. Caio segurou o papel como se fosse feito de vidro. Aquilo era mais do que um gesto, era um voto de confiança. E naquele momento, ele entendeu que teria que reconquistar não só Isadora, mas os 3 corações que agora davam sentido à sua existência. O celular de Isadora vibrou. O hospital havia marcado os exames para a manhã seguinte. Ela leu a mensagem e olhou para Caio. Você ainda quer fazer o teste? Ele respondeu sem hesitar. Quero fazer tudo o que for preciso. E enquanto os meninos brincavam no chão, sem entender a profundidade daquele momento, a vida seguia mais uma vez, prestes a dar uma reviravolta. O dia seguinte amanheceu com o céu limpo, mas dentro de Caio havia tempestade. A caminho do hospital, segurava o diário azul contra o peito como se fosse um escudo. Não sabia o que doía mais, o conteúdo lido ou o tempo perdido. Isadora, ao volante, manteve o silêncio respeitoso. Os trigêmeos cochilavam nos bancos traseiros, alheios ao peso emocional que aquela manhã carregava. No hospital, o processo foi rápido. Coleta de sangue, entrevistas, assinaturas. Caio olhava a Tomás com ternura contida, como se temesse não ter o direito de sentir aquilo. O menino, mais calado que o normal, segurava a mão do médico com confiança. Ele é forte, mas o tempo é essencial. Aquilo fincava ainda mais fundo no coração de quem já havia deixado o tempo escorrer pelas mãos. De volta ao apartamento, Isadora entregou a Caio o restante dos diários. Escrevi até o nascimento. Depois, não consegui mais. Caio passou a tarde lendo. Cada entrada era como uma história emocionante dentro de outra. 19 de novembro. Sinto chutes dos 3. Será que algum deles vai ter seu riso leve? A dor da ausência e a beleza da memória se misturavam em páginas cativantes. Em uma das anotações, ela descrevia o primeiro ultrassom dos 3 juntos. É como se meu corpo fosse casa de festa. Eles se mexem como se dançassem. Caio leu aquilo sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Eu devia ter estado lá, disse baixinho. Quando levantou os olhos, viu Isadora na porta, também emocionada. Era uma dor partilhada, silenciosa, profunda, difícil de traduzir. Ao anoitecer, os meninos brincavam de montar pistas de corrida com Mariana no outro cômodo. Caio se sentou no chão ao lado de Isadora. Eu li tudo. Fui um idiota. Me deixei cegar pelo orgulho, pela minha mãe. Ela suspirou sem encarar diretamente. Você não foi o único. Eu também me fechei. Achei que estava protegendo os meninos, mas talvez só estivesse fugindo. A conversa era dura, mas necessária. Caio puxou uma folha do diário com uma frase grifada em vermelho. Se um dia ele ler isso, espero que entenda que eu só queria ser amada sem ser humilhada. Ele engoliu em seco. Você merecia mais. Merecia tudo. Isadora desviou o olhar, não por mágoa, mas por medo de amolecer cedo demais. Era impossível não sentir o peso da história cativante que tinham vivido e abandonada.
Mais tarde, após colocarem os meninos para dormir, sentaram-se na varanda lado a lado. Sem tocar, mas próximos. "Você ainda pensa em nós?" ele perguntou. Ela demorou a responder. "Às vezes, quando vejo um casal no parque ou ouço alguma música antiga." O silêncio entre eles era cheio de lembranças. E mesmo sem promessas, havia ali um tipo raro de reconexão. Naquela noite, Caio decidiu não voltar para o próprio apartamento. Dormiu no sofá, coberto por um lençol que os meninos trouxeram rindo. "Boa noite, papai." Foi a primeira vez que ouviu isso. O peito apertou de um jeito novo. E mesmo sem saber o resultado do exame, sentia que já estava se tornando parte da história. Não como um erro do passado, mas como alguém que ainda poderia fazer parte do futuro. No dia seguinte, o telefone tocou. Era o hospital. Isadora atendeu com o coração acelerado. O senhor Caio Rezende é compatível com o paciente Tomás Figueiredo. A notícia caiu como uma explosão silenciosa. Isadora não conseguiu falar nada por alguns segundos. Apenas olhou para Caio, que já entendia tudo pelo olhar dela. "Então vamos fazer isso. Por ele. Por nós." E naquele instante, entre a confirmação médica e o reencontro emocional, nasceu algo novo. Não era perdão total, nem amor imediato. Era uma chance, um renascimento. E o que viria a seguir, o transplante, a recuperação, os dias no hospital, mostraria que às vezes histórias incríveis exigem coragem de reescrever o que um dia parecia perdido. O dia do transplante chegou como daqueles dias que a gente nunca esquece mesmo sem querer. O hospital parecia um universo à parte, onde tudo era silêncio e esperança. Caio, vestido com a bata azul clara e expressão firme, olhava para Tomás na maca ao lado. "Vai doer, papai?" "Talvez um pouquinho. Mas papai vai te dar algo muito importante", respondeu, tentando conter a emoção. O procedimento era delicado, mas a equipe médica estava otimista. A compatibilidade entre pai e filho era quase perfeita. Isadora, do outro lado do vidro, segurava os outros 2 meninos no colo, tentando parecer forte. Mariana estava ao seu lado, como sempre, oferecendo apoio com um olhar sereno. A história emocionante que começou em mágoas agora se desenrolava em salas cirúrgicas e promessas silenciosas. Durante os dias de internação, nasceu algo novo entre pai e filho. Como não podiam se ver presencialmente o tempo todo, usavam o interfone para se comunicar. "Me conta uma história engraçada sua", pedia Tomás. Caio falava dos tempos de escola, dos tombos de bicicleta, das paqueras mal-sucedidas. As risadas de Tomás ecoavam pelos corredores e pareciam curar mais rápido do que qualquer medicação. As visitas também eram marcadas por partidas de Uno e desenhos improvisados. "Se eu ganhar, você me leva no parque com sorvete." "Fechado", respondia mesmo sabendo que faria isso de qualquer jeito. O vínculo crescia com leveza, como se o tempo perdido começasse a ser costurado com afeto. Era algo cativante de se ver, um pai descobrindo o amor através da urgência da vida. Após o transplante, o médico confirmou. O procedimento foi um sucesso. Tomás reagia bem, com os olhos mais vivos e o semblante menos cansado. Isadora chorou ao ouvir a notícia. Chorou tudo que não havia chorado nos últimos anos. Caio a abraçou e, pela primeira vez em muito tempo, ela não recuou. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer reconciliação forçada. Dias depois, na saída do hospital, os 5 tiraram uma foto juntos. Foi Mariana quem clicou o momento. "Primeira foto oficial da família reunida", disse emocionada. O sorriso de Tomás, com um curativo no braço e sorvete na mãe, era a imagem de um milagre real. E Caio, agora longe do orgulho de antes, sabia que essa era a sua segunda chance. Uma chance rara e preciosa. Decidido, Caio comunicou. Mudaria para Curitiba. "Quero estar perto deles. Quero fazer parte disso de verdade." Isadora hesitou, mas não se opôs. A cidade que acolheu sua dor agora abria espaço para um novo capítulo. Mariana, sempre atenta, entrou com mais uma proposta. "Tem um cargo para você. Consultor de expansão da Três Gigantes. Quer ajudar a espalhar essa história pelo país?" Caio aceitou sem pensar 2 vezes. Não era apenas um emprego, era uma forma de recomeçar com propósito. Passou a trabalhar lado a lado com Isadora, mas agora com respeito, admiração e cuidado. As reuniões, antes frias, terminaram em piadas sobre os filhos.
cafés prolongados e risos cúmplices. O ambiente profissional virou solo fértil para algo que ainda não sabiam nomear, mas que florescia devagar. Os meninos adoravam tê-lo por perto. "Hoje quem vai me buscar é o papai", gritava Rafael no portão da escola. As pequenas rotinas compartilhadas eram tudo o que Caio sempre sonhou e que, por orgulho, quase perdeu. A reconciliação não era imediata, mas era honesta. A cada gesto, Isadora testava sua presença, e a cada vez ele permanecia, firme, presente, humano. E numa tarde de outono, ao ver os filhos brincando no quintal, Caio se aproximou de Isadora com um café na mão. "Você acha que um dia pode me amar de novo?" Ela olhou para ele, com calma, e respondeu: "Acho que o amor nunca foi embora. Só ficou guardado, esperando o momento certo. E talvez, naquela história tão cheia de dor, aquele momento finalmente tivesse chegado." O tempo passou com a suavidade de quem sabe curar devagar. As manhãs agora tinham cheiro de café fresco e vozes infantis correndo pela sala. Caio se tornara a presença constante, quase indispensável. A confiança dos meninos era espontânea, como se ele sempre tivesse estado ali. E Isadora, aos poucos, deixava as defesas caírem como folhas no outono. As reuniões da Três Gigantes, que antes eram exclusivamente profissionais, passaram a ter outro ritmo. Terminavam em jantares, que se estendiam em conversas longas na varanda. "Você sempre gostou de massa com manjericão?" perguntou ela certa vez. "Na verdade, era o prato que eu pedia só para te ver sorrir", respondeu ele. Frases assim iam costurando o que antes estava esfiapado. Em um desses jantares, após colocarem os meninos para dormir, ficaram os dois à mesa, em silêncio confortável. Caio segurou a mão dela. "Você ainda me ama?" Isadora olhou para ele com os olhos marejados. "Tenho medo, mas também esperança." E naquele momento, não foi necessário dizer mais nada. O primeiro beijo veio leve, como se não fosse a primeira vez. As semanas seguintes trouxeram novos hábitos: piqueniques no parque, jogos de tabuleiro aos domingos e passeios de bicicleta. A história emocionante que estavam escrevendo agora era feita de detalhes simples e cheios de verdade. Os meninos notavam a mudança. "A mamãe tá feliz, né?" dizia Benício, e Rafael completava: "O papai também sorri mais agora." Crianças percebem tudo. Isadora, que antes dormia com medo de recomeçar, agora adormecia com o coração mais leve. Ainda havia fantasmas, lembranças da noite da expulsão, das dores da solidão, mas o presente era forte o bastante para silenciá-los. Mariana, como boa observadora, comentou um dia: "Vocês estão se escolhendo de novo, e dessa vez com os olhos abertos." E era verdade. Caio, por sua vez, também mudou. Já não era o homem impulsivo, guiado por orgulho ou ciúme. Tornou-se atento, generoso, disposto a se reconstruir sem pressa. "Aprendi mais em 6 meses aqui do que em 30 e poucos anos de vida", dizia aos amigos. E não era exagero. A transformação dele era visível. Um exemplo de como histórias cativantes também podem nascer de falhas profundas. Em uma noite especialmente fria, estavam juntos na varanda. Isadora, com um cobertor nos ombros, olhava para as luzes da cidade. Caio se aproximou e disse: "Se eu pudesse voltar no tempo, teria lido aquele bilhete com outros olhos." Ela sorriu de canto. "Talvez a gente precisasse quebrar para entender como colar direito." Era um amor maduro, sem ilusão, mas cheio de verdade. Os trigêmeos completaram 6 anos com uma festa simples e linda. No meio do jardim, cercados de balões, correram para os pais gritando: "Família unida!" Aquilo ecoou no peito de Isadora como um selo de paz. Caio a puxou para dançar no gramado, rindo como quando se conheceram. Não havia mais máscaras. Apenas 2 pessoas que, depois de se perderem, decidiram se encontrar de novo. Naquela noite, os meninos dormiram todos na mesma cama. A casa estava silenciosa, mas carregada de significado. Isadora e Caio se sentaram ao pé da cama, observando. "Nunca pensei que a gente chegaria aqui", ela sussurrou. "Nem eu, mas agora que estamos, não vou deixar nada disso escapar." O silêncio que seguiu foi mais forte que qualquer declaração. E naquela promessa muda estava o prenúncio de algo maior. Algo que envolvia não só o amor reconstruído, mas um convite inesperado,
que surgiria no próximo encontro com Mariana e mudaria novamente o rumo dessa história incrível. Na manhã seguinte ao aniversário dos meninos, Mariana convocou uma reunião no jardim da casa de Isadora. Ela estava com um sorriso misterioso e uma pasta nas mãos. "Tem uma proposta que não é só de negócios", disse, chamando todos para sentar. Caio, com uma xícara de café na mão, franziu a testa. Isadora sentiu um arrepio. Quando Mariana usava aquele tom, algo grande vinha aí. "Estamos prontos para expandir a 3 gigantes para fora do país. E quero saber, vocês topariam ir para o Chile?" O silêncio foi imediato, mas cheio de significado. Rafael soltou um "Chile tem neve?", enquanto os outros meninos riam. Isadora olhou para Caio e ele respondeu com um sorriso firme. "Sim." A resposta era simples, mas carregava um peso de transformação. A proposta incluía moradia, escola bilíngue para os meninos e um novo centro de criação em Santiago. Mariana via ali uma chance não apenas de crescer, mas de renovar tudo de vez. "Vocês recomeçaram uma vez. Por que não recomeçar de novo como uma família inteira?" Isadora, com os olhos marejados, respondeu. "Pela primeira vez, isso parece possível." Era o tipo de surpresa que tornava a história ainda mais emocionante. Semanas depois, com a papelada assinada e as malas prontas, eles organizaram uma cerimônia íntima no jardim da nova casa antes da mudança. Era o aniversário de 6 anos dos trigêmeos e a ocasião perfeita para selar mais do que a infância. Caio, de terno claro, pegou um pequeno anel do bolso. Isadora, de vestido azul claro, quase não acreditou. "Você está fazendo isso agora?" "Não quero deixar passar mais nenhum momento. Prometo nunca mais te perder por orgulho", disse Caio, ajoelhado. Isadora sorriu em lágrimas. "E eu, por medo." Os meninos batiam palmas sem entender direito, mas com uma alegria contagiante. Mariana, Ian e alguns amigos próximos estavam ao redor, rindo, chorando, celebrando. Era o final de um ciclo e o começo de algo novo. Depois da cerimônia, brindaram com suco de frutas e pipoca gourmet. Era simples, mas carregado de verdade. Não havia ostentação, apenas gratidão. Mariana entregou a Isadora um colar com 3 pingentes minúsculos em forma de coração. "Para nunca esquecer quem te deu força." Isadora agradeceu em silêncio. Não havia mais ressentimentos, só amor, em suas formas mais improváveis. Ian, que sempre esteve nos bastidores da história, abraçou o irmão por longo tempo. "Você não é mais aquele cara, e isso me deixa feliz de verdade." Caio respondeu com a voz embargada. "Talvez tudo que a gente viveu tenha sido para chegar aqui." E, de fato, cada erro, cada dor, cada surpresa construiu uma ponte até aquele momento. A história cativante que os envolvia agora era também inspiradora para todos ao redor. Na noite anterior à viagem, os meninos dormiram na sala entre malas e cobertores. Caio e Isadora ficaram acordados até tarde, relembrando as primeiras conversas, os altos e baixos. "Eu nunca pensei que a gente viveria isso tudo", disse ela. "Nem eu. Mas se fosse para passar por tudo de novo para chegar aqui, eu passaria." Era uma frase simples, mas dita com o peso da verdade. O avião que decolou para Santiago levava não só 5 pessoas, mas uma história inteira embarcada em silêncio. Histórias incríveis não terminam com um ponto final, se transformam em capítulos novos. E enquanto sobrevoavam as nuvens, Isadora olhou para os filhos dormindo entre os bancos e sorriu. Eles nunca mais vão saber o que é crescer sem um pai ao lado. Era uma promessa, silenciosa e poderosa. E lá no porão da casa deixada em Curitiba, estacionada sob uma lona vermelha, a Ferrari de Mariana ainda estava aguardando, símbolo de tudo que foi perdido e reencontrado. Mas ela voltaria a aparecer, porque havia um lugar especial esperando por ela, em um jardim novo, em um país novo, com crianças rindo em volta e um futuro inteiro. A casa nova no Chile era simples, aconchegante e rodeada por um jardim amplo onde o som das risadas infantis parecia morar. No canto mais afastado do terreno, coberta com uma lona bege, repousava a Ferrari vermelha. Mariana havia feito questão de enviá-la como presente de despedida. "Não é um carro, é um lembrete de quem você se tornou." Isadora sorriu e prometeu. "Ela vai ficar num lugar especial." Dias depois, com a ajuda de Ian e dos meninos, retiraram a lona e estacionaram a Ferrari no canto direito do jardim.
Ela agora estava ao ar livre, rodeada por flores e brinquedos espalhados. Tomás colocou um dos carrinhos de plástico em cima do capô. "É a Ferrari da mamãe", disse com orgulho. Era o símbolo mais improvável de uma volta por cima, mas ali fazia todo sentido. As crianças amavam brincar em volta do carro. Escondiam-se atrás das rodas, desenhavam com giz no chão ao redor e usavam os espelhos retrovisores para caretas. A história cativante daquela família agora estava ancorada na terra, como um monumento discreto de superação. "Lembra quando chegamos em BH com ela?" perguntou Caio. Agora ela está onde pertence, respondeu Isadora com o coração leve. Durante um piquenique de fim de tarde, Isadora observava os três correndo entre as árvores. Caio se aproximou com 2 taças de suco de uva e se sentou ao lado dela. Sabe o que mais gosta nessa casa? O jardim? Não, o som que ele tem. Era o som das gargalhadas, dos pés pequenos batendo no chão, da vida que recomeçava sem alarde. Era uma paz que eles não sabiam que existia. Isadora, deitada na grama, fechou os olhos por alguns segundos. O sol batia morno e o ar tinha cheiro de lavanda e infância. Ela pensou na mulher que foi, na que fugiu chorando de Belo Horizonte e na que agora observava seus filhos crescerem em um lugar seguro. "Eu consegui, né?" sussurrou para si mesma. E a resposta vinha em cada voz, cada passo, cada nova flor que brotava no jardim. À noite, na varanda, os dois viam a lua cheia refletida na lataria da Ferrari. Era quase poético. "Nunca pensei que esse carro um dia representaria nossa família", disse Caio. "Ele não representa luxo, representa chegada", completou Isadora. E naquela frase simples residia o resumo da história. Uma jornada cheia de falhas, acertos e uma incrível capacidade de renascer. No novo colégio, os trigêmeos eram conhecidos como os irmãos da marca famosa de roupas. Mas para eles isso não fazia diferença. "Nossa mãe é designer e nosso pai salva vidas", dizia Tomás orgulhoso. Eles não sabiam o quanto essa frase era literal. E a inocência com que viviam cada dia mostrava que, apesar do passado, a infância deles era leve, como deve ser. Isadora agora ministrava palestras online para mulheres em todo o mundo. Contava sua história com o cuidado de quem sabe que cada detalhe importa. Você pode ser abandonada, traída e desacreditada, mas se tiver um propósito firme, nada te impede de voltar por cima. Era mais que uma fala inspiradora. Era um lembrete vivo. Uma história emocionante que tocava outras milhares. Caio, por sua vez, se tornara mais do que pai. Era parceiro, amigo e agora um defensor convicto de segundas chances. "Homens como eu erram feio, mas alguns aprendem." Ele dizia isso nos eventos da Três Gigantes com humildade, porque a redenção não se prova com discurso, se prova com presença. E isso ele fazia questão de cumprir todos os dias. Certa tarde, ao ver os 3 filhos deitados sobre o capô da Ferrari, Isadora pegou o celular e tirou uma foto. Enviou para Mariana com uma legenda curta: "Já estamos onde deveríamos estar." E ela estava certa, porque às vezes a verdadeira volta por cima não faz barulho de motor. Ela vem no silêncio do reencontro e no som leve de 3 risadas ecoando no quintal. E no fim das contas, o que faz uma história dessa ser tão emocionante não é só a reviravolta. É a coragem de não desistir mesmo quando tudo desmorona. Quantas vezes você já foi julgado sem chance de defesa? Ou teve que recomeçar do zero com o coração em pedaços? A verdade é que nem todo final precisa ser trágico. Alguns finais são só começos disfarçados. Agora me conta, você daria uma segunda chance como Isadora deu ou teria feito tudo diferente? Comenta aqui embaixo e compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar no amor de novo. E claro, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica com a gente para mais histórias que mexem com a alma.